A paz. O tema que eu vou abordar nesse vídeo é um tema muito conhecido no meio evangélico, principalmente no culto de jovens. Antes de entrarmos no dia de Pentecostes, vamos recapitular o que aconteceu antes. Na verdade, o dia de Pentecostes acontece 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Ou seja, vamos ver o que antecede antes desses 50 dias. Primeiramente, o que aconteceu antes do dia de Pentecostes. Antes da narração em Atos dos Apóstolos, aqui no final de João, no capítulo 20, vai dizer: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava. Muito provavelmente aqui o outro discípulo que Jesus amava era João, pois estamos no livro de João. Os dois anjos vestidos de branco, onde Cristo estava. Retornam os dois discípulos à casa e fica Maria Madalena chorando porque o corpo de Cristo não estava ali. Os dois anjos vestidos de branco, onde Cristo estava. E disseram eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, e disse-lhe: Rabuoni, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, que ele lhe dissera essas coisas. Então Maria Madalena, não sabendo da ressurreição de Cristo, ela achou que Jesus ressuscitado era o jardineiro. Na leitura que acabei de ler, Jesus aparece primeiramente ressuscitado para Maria Madalena porque estava chorando porque o corpo de Cristo não estava onde deveria estar. Maria Madalena, tendo visto Cristo ressuscitado, foi aos discípulos e contou. Maria Madalena noticiado aos discípulos, os discípulos ficaram escondidos temendo a chegada dos judeus. E nisso aparece Jesus dizendo: Paz seja convosco, e os discípulos se alegraram. O único que não estava presente era Tomé. Então, depois de 8 dias, Cristo aparece para Tomé, e Tomé pôs as mãos nas mãos de Cristo e creu que Jesus ressuscitou. É importante contar isto porque antes de entrarmos em Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha aparecido ressuscitado a Maria Madalena e aos discípulos. Agora que já entrando no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus aparece aos discípulos 40 dias depois da crucificação, dizendo para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até vir um sinal. Então foram os discípulos para o Monte das Oliveiras, lá juntamente com Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, e mais alguns 120 pessoas. Ali foi escolhida Matias como substituição de Judas, porque Judas já não fazia mais parte dos apóstolos. Estavam eles, pois, reunidos em oração, em súplica, orando para que Deus enviasse o sinal. E então nós veremos aqui no capítulo 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como guincho de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muitos acreditam aqui que essas línguas, que quando o vento impetuoso soprou naquele ambiente em que todos estavam ali reunidos, muitos acreditam que eram línguas espirituais, mas nós vamos ver depois nas escrituras que eram línguas humanas, Nós vamos ver aqui no versículo 6 aqui, ó. E quando aquele som correu, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os via falar na sua própria língua.
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pois aqueles que estavam fora ali da localidade onde estavam eles reunidos ali, e dentro lá começaram a falar em línguas. É como se eu fosse falar em japonês, né? Uma língua que eu não conheço. Isso confirma que não eram línguas como espirituais, como língua dos anjos, como alguns dizem, mas sim línguas humanas, em que o povo que estava fora lá estava entendendo o que estavam falando, porque estavam falando na sua própria língua. Tinha muita gente ali de nações diferentes, e o povo estava entendendo, cada um na sua língua. Ou seja, cada um daqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, lá reunido, estavam falando cada um em uma língua humana, e qual o Espírito Santo lhe concedisse que falassem. Ou seja, eu podia estar falando japonês, outro podia estar falando alemão, outro podia estar falando italiano, outro podia estar falando inglês. E Pedro vai começar a falar sobre maravilhas, né, que Deus vai operar nos últimos dias. E dentro disso, 3.000 almas são convertidas. No capítulo 3 vai dizer que quando João e Pedro estavam subindo para o altar, lhe foi colocado um aleijado na porta em qual costumava pedir esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então aquele aleijado andou. E todos aqueles, conhecendo aquele aleijado, sabendo que aquele aleijado era um aleijado de nascença, quando viu aquele aleijado andar, e Pedro começou a dar um testemunho. Depois Pedro e João são chamados ao Sinédrio. Sinédrio é uma espécie de fórum nos dias de hoje, né? E foram presos lá no Sinédrio, até no outro dia, para serem interrogados por alguns doutores da lei. E então perguntaram a João e a Pedro, aqui no versículo 7. Perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? No versículo 10, Pedro vai responder: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome destes é o que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, né, e o coxo que era aleijado estava ali, mas sabe, né, como Pedro e João foram chamados ao Sinédrio, logicamente é que os sacerdotes ali queriam condenar eles, mas ficaram assim, né, de primeiramente não conseguiram condenar, e depois rapidamente se reuniram e chegaram a uma conclusão para pedir para que aqueles homens não falassem mais em nome de Cristo e nem ensinassem, nunca mais falassem em nome de Cristo. E teremos a resposta no versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir vós antes a voz que Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois, mais à frente no texto, nós veremos que alguns cristãos eles ficam solidários com os apóstolos. Alguns deles vendem algumas coisas para dar para os apóstolos, como gratidão, como recompensa, sei lá, eu não sei. Mas só sei que alguns daqueles que ouviram e creram no Senhor, queriam dar alguma coisa para os discípulos. Então alguns vendiam lotes para dar o dinheiro aos discípulos. Enquanto isso aparece Ananias entregando uma parte do lote que foi vendido. E Pedro diz a Ananias: por que enche Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e revestisse parte do preço da herdade? Ou seja, Ananias vendeu um lote e reteu parte do preço para ele. Ouvindo essas palavras, deu um suspiro e caiu morto. Depois de cerca de 3 horas depois aparece sua esposa e pergunta. E Pedro pergunta para aquela mulher que entrou 3 horas depois do templo se
se ela tinha combinado com o marido dela de reter parte do preço do lote que eles venderam. E ela disse que sim. Então Pedro disse: por que aqui entre vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? E eis a porta e aos pés do que sepultaram o teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. Logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando, os moços acharam morta e sepultaram junto do seu marido. E ouviam um grande temor de toda a igreja e todos que ouviam essas coisas. Veja, aqui Ananias e Safira caíram mortos não por entregar o dinheiro. Eles podiam não entregar o dinheiro, podiam vender o lote e ficar com o dinheiro para eles mesmos. Mas o que fez os cair mortos é porque eles reteram parte do dinheiro. Não é por reter parte do dinheiro, e sim mais é por mentir. Eles morreram por mentir, sabe? Deus odeia mentira, sabe? E depois disso nós veremos no texto bíblico que onde os apóstolos iam, pessoas colocavam pessoas doentes e os apóstolos ali curavam. E já chegando mais gente das cidades circunvizinhas ali, e todos estavam sendo curados. Até que o sacerdote dos saduceus, enchendo-se de inveja, puseram-os na prisão. E no versículo 19 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos diz assim, ó: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, e disse: ide apresentai-vos no templo e dizeis ao povo todas as palavras dessa vida. Os apóstolos estavam lá fazendo milagres e foram presos, e de noite o Senhor abriu a prisão e os apóstolos foram libertos. Os apóstolos dentro da prisão, o sumo sacerdote manda chamar eles de novo e pergunta: não vos admoestemos-nos expressamente que não ensinaste nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo, Pedro disse aos apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E depois aparece Gamaliel, pede para que os 12 discípulos fossem ali, foram chicoteados por desobedecer, desobedecer aos homens, porque eles continuavam a falar do nome de Jesus Cristo. Mas como vocês podem falar de Jesus Cristo? Como pode lançar maldição sobre nós, que nós o amaldiçoamos, que nós o matamos, Jesus Cristo? Os apóstolos foram chicoteados e deixaram sair, sabe? Mas no versículo 42 vai dizer assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E conforme os apóstolos foram pregando, foram falando de Cristo, que Cristo ressuscitou, a multidão ia crescendo. Até eles assim: nós já não demos mais conta da multidão, nós precisamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para que possam nos ajudar. E dentre os 7 estava Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Dentre os 7 eleitos dos apóstolos, Estevão era o que mais se destacava ali na multidão. Sabe, operava maravilhas, prodígios, falava em nome de Jesus Cristo, era o que mais ensinava, era o que mais se destacava ali. Então, uma multidão para levantar falso testemunho contra Estevão, dizendo que Estevão estava falando mal de Moisés. Então, Estevão é colocado ao sinédrio lá, interrogado, e Estevão começa a falar lá desde a genealogia da Bíblia, lá quando começa lá em Gênesis lá, mas por inveja dos sacerdotes, Estevão é condenado à morte. E a morte de Estevão é sobre apedrejamento. Então lá Estevão já amarrado para ser apedrejado diz assim, ó: mas ele, sendo cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão à direita de Deus. Mas Estevão, ele morreu não negando a Cristo, sabe? Estevão, ele falou, ele foi julgado,
e foi apedrejado, mas não negou a Cristo. É assim que nós devemos ser, sabe? Desde o dia em que nós convertemos, nós não podemos negar a Cristo, sabe? E eu vou encerrando esse vídeo até aqui, porque eu passei por 9 capítulos da Bíblia, sabe? Foi bastante intenso e extenso para mim. E fique com a paz de Deus e nos vemos no próximo vídeo.